Meu nome é Marcelo Guimarães Dias, aqui na nossa chamada religião Hare Krishna. Eu sou conhecido como Mangala Nilai Das e eu tenho 43 anos. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo já tem uma sede natural de Deus, né? E eu sempre quis buscar Deus de alguma maneira. Minha família era católica, assim como todo brasileiro, né? Católico que vai uma vez ao ano na missa, ou coisa parecida. Mas aos 15 anos eu recebi um Novo Testamento. Eu descobri que quando estava angustiado eu li o Novo Testamento, que Deus me trouxe muita paz. Até que eu comecei a visitar algumas igrejas, inclusive uma igreja batista, mas com 17 anos, uma senhora me convidou para ir à igreja dela, lá no centro da cidade, um culto, que não era uma igreja batista, uma outra igreja evangélica, né? E lá eu ouvi a pregação e me apresentaram Jesus, como eu necessitava dele, quanto ele queria, né, estar comigo. E ali eu me converti a Cristo. Aceitei Jesus ali, mas não fiquei naquela igreja, né? Por quê? Porque eu queria esse Jesus que me foi apresentado, mas não a igreja ali naquele lugar. E aí eu comecei a visitar algumas igrejas, até que eu cheguei numa igreja que achei que seria a melhor para ficar. E ali eu fiquei na igreja e nunca mais me desviei, nunca mais saí daquele encontro com Deus. A religião significa religare com Deus, que é a fonte de tudo. E Deus, sendo a fonte de tudo, Ele é a perfeição em tudo. E o mestre espiritual, ele me mostrou ser uma pessoa que estava relacionado com essa fonte, com Deus, porque ele se mostrava perfeito nas suas relações nesse mundo, né, que é um mundo temporário, das coisas imperfeitas, das coisas que tendem a terminar com o tempo. E ele me mostrou que, assim como a gente ouve falar de Jesus, mas é uma coisa que às vezes não parece estar presente na sociedade, né? As pessoas falam de Jesus, mas elas não parecem ser como Jesus. Muito difícil. Então ele me pareceu ser uma pessoa como Jesus, né? Que no caso é considerado e conhecido como Filho de Deus. Ele mostrou que a vida religiosa dedicada a Deus é algo que se pode realizar aqui e agora, na prática, né? Então eu acabei me aproximando da religião como um todo pela visão do mestre como um exemplo perfeito de como se seguir a mensagem de Deus na Terra. Então foi nessa igreja que o senhor conheceu a religião? Não na igreja que eu fiquei, mas naquela outra igreja que eu fui levado por aquela irmã crente. E por que o senhor aderiu? Porque eu descobri que eu precisava, né, não da religião em si, mas daquele Jesus que a igreja estava pregando ali. Como é que a religião Hare Krishna influencia o seu estilo de vida? Bem, pode-se dizer que é uma influência total, global. Porque, na verdade, as pessoas às vezes têm a concepção assim: eu vou viver segundo, vamos dizer, certos gostos que eu tenho, certa tendência cultural que eu tenho, né? E, na verdade, nem tudo isso é agradável aos olhos de Deus. Né? Algumas coisas até são, que a gente cultiva na nossa família, na nossa cultura, ou algumas coisas que te agradam aos gostos. Isso pode ser interessante aos olhos de Deus, mas nem tudo é. Então, quando a religião ela começa a te ensinar por A mais B, né, o que é interessante fazer, o que é interessante viver para ser agradável aos olhos de Deus, a gente começa a perceber que isso influencia a vida inteira, né? Desde como a gente vai se comportar no ambiente público, em casa, né? Como a gente vai se organizar dia a dia para viver as coisas simples da vida, as coisas mais complexas, né? Então, eu diria que influencia tudo. Bem, quando você tem contato direto com Deus, né, você conhece Deus, você começa a andar com Deus. E Deus começa a te dizer, né, que você precisa de uma mudança. Essa mudança acontece. Não é porque você quer mudar, não, ela acontece. Né? Você ganha novos valores, novos sentimentos,
nova visão de mundo. Por isso muda mesmo a vida da gente. O meu conceito é que Deus ele é uma entidade perfeita e completa e que ele pode se manifestar de inúmeras maneiras e de inúmeras formas, quando ele quiser, como ele quiser. Todo esse mundo é uma manifestação, vamos dizer assim, da supremacia de Deus, da bondade de Deus. Mesmo aquilo que a gente acha que é ruim, na verdade, aquilo cumpre um papel nesse mundo. A gente acredita no karma, né? Então a gente obviamente procura fazer a justiça do homem prevalecer, né? Ser justo com os trabalhadores, justos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, justos dentro da família, com os nossos parentes. Mas às vezes as coisas simplesmente acontecem porque é do karma e é da vontade de Deus que aconteça. Então Deus ele tem o controle de tudo. Ele se manifesta da maneira que ele quiser. Nós somos tudo que a gente vê, é manifestação dos poderes dele, né? Ele é a completude em tudo. E na verdade, ele também se apresenta como uma entidade viva, pessoal, que assim como nós, né, nós queremos obter vida e prazer e relacionamentos, ele é um ser que também, nos seus afazeres mais íntimos, ele também lida com vida, com prazer, com relacionamentos, né? Só que, obviamente, nem todos agora, na condição em que se encontram, como eu, por exemplo, sinto que assim me encontro, nós não corroboramos dessa vida íntima de Deus, desses prazeres íntimos de Deus, tão pessoais, né? O objetivo da vida humana é exatamente entender que nada é mais íntimo e pessoal a cada um de nós do que Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, que sustenta tudo com seu poder. Também criou o homem à sua imagem, por isso o homem tem tanta sede de Deus. E Deus, ao criar o homem à sua imagem, deu a ele inteligência e o livre-arbítrio de escolher andar ou não com Deus. Então esse Deus tão grande, tremendo, nos deu liberdade e também nos ama a ponto de querer estar conosco. Como você enxerga as outras religiões? E você acredita que existe uma certa? Olha, não é que existe uma religião certa, mas assim, existem muitos caminhos, com certeza, que vão levar a Deus, né? Mas Deus ele é muito dinâmico, ele é muito completo, ele é muito grande, ele é capaz de ser uma entidade viva só, que se manifesta em inúmeros lugares, sob inúmeros aspectos, inúmeras formas. Então, assim, o que eu acredito é que nem todas as religiões vão te levar ao mesmo lugar. Então, tem pessoas, para dar um exemplo, tem pessoas que acreditam que Deus é um legislador, é uma pessoa poderosa, que pune, uma pessoa que você deve reverenciar, mas que você não tem um relacionamento íntimo, como você tem assim com sua família, né? Esposo, esposa, mãe e tudo. Você não teria com Deus esse tipo de relacionamento. Então algumas pessoas vão adorar a Deus assim, é o que se fala de temer a Deus. Elas temem a Deus porque elas sabem que Deus tem o poder da vida e da morte, da punição, pode te lançar aos infernos e tal. E realmente esse aspecto de Deus existe, e quem adorar a Deus dessa maneira e encontrar a perfeição dessa maneira, essa pessoa vai conhecer Deus sob esse aspecto impetuoso, opulento, poderoso, né? De rei, de supremo. Mas também Deus, ele também tem um aspecto, como eu falei anteriormente numa outra pergunta, um aspecto bem mais amoroso, íntimo, pessoal. Tudo que condiz com o que a gente conhece nesse mundo, Deus é tudo isso que nós conhecemos nesse mundo e muito mais. Então todos os relacionamentos que nós temos nesse mundo, relacionamentos formais, existem relacionamentos formais com Deus. Relacionamentos íntimos, existem relacionamentos íntimos com Deus. Existem religiões, por exemplo, que são ateístas, as pessoas às vezes não se dão conta, como o budismo. O budismo é uma religião ateísta. Então existe uma maneira de você se relacionar com o divino, com Deus, por intermédio de uma concepção ateísta, de que Deus não existe, de que nada existe, que tudo é um nirvana, é um nada, é o vazio. Tudo é o vazio e ao vazio tudo retornará. Isso também é uma dimensão de Deus. Deus ele é o tudo e o nada, né? Quando Raul Seixas fez essa música, uma música que ele canta, Deus é o tudo, o nada, né? O ontem, o hoje, o sempre. Realmente, ele é tudo isso. Então, se você adora o vazio,
E se você for encontrar a perfeição nesse caminho de adorar o vazio, Deus vai apresentar o vazio, porque Ele é o tudo de tudo. Se você adorar Deus como um membro da sua família, uma pessoa íntima, amorosa, calorosa, né, que te abraça, que com você tem os relacionamentos pessoais, então Ele vai, se você for perfeito nesse caminho, Ele vai se apresentar assim. Se você entende Deus como um legislador, uma pessoa que está no céu, distante, sentada no trono, e você vai ficar longe dele, se você for perfeito nesse caminho, você vai encontrar esse aspecto de Deus, né? E Deus vai se manifestar assim. Não é que existe uma religião mais perfeita do que a outra. O problema é que essa mensagem que eu estou dando agora a vocês, eu não encontrei em nenhuma outra religião. Quer dizer, as mensagens em geral, elas são muito parciais acerca de Deus. Eu creio que todas as pessoas acham que a sua religião é a melhor, né? É a certa, né? Eu vejo todas as religiões como a sede do homem buscar Deus. Mas Deus está acima das religiões. Deus é alguém pessoal, que quer esse contato pessoal com o homem. E é isso que a gente precisa entender. Porque a religião é religar. Religar a quê? Religar a Deus. Você precisa estar ligado com Deus. É Deus que vai te guiar, é Deus que vai te orientar em tudo. E a gente diz, não, Deus é uma pessoa, Deus é uma energia, Deus é a manifestação da vida, de tudo que existe. Só que aí você tem que entender qual é a natureza do relacionamento de amor com Deus, né? Se você quer amar a Deus, você não pode amar a Deus como uma energia, né? Eu amo a Deus, mas cadê? É uma energia algo insondável, é algo que você não pode atribuir qualidades, é uma energia. Quando essa energia se manifesta com qualidades, aí ela se manifesta numa forma amorosa de Deus, no Pai, né? Quando a gente conhece Deus é o Pai, Deus é meu amigo, Deus é meu mestre, são formas pessoais de Deus, e ali você vai conseguir se relacionar pessoalmente com Deus. Então a gente ensina que existe tudo isso, Deus é tudo isso, mas será que as pessoas estão se dando conta de que o caminho que elas seguem vão levá-las a ter um encontro com Deus sob uma determinada perspectiva? Às vezes elas não se dão conta. Então tem gente que está seguindo certas religiões e diz assim, eu amo a Deus. Tá, você ama a sua mãe, você conhece a sua mãe, ela tem uma forma, ela tem características, e você sabe quem é a sua mãe, você ama a sua mãe. Aí você fala, eu amo a Deus, você sabe quem é Deus? Como Ele é? Quais são as características? O que faz de Deus, uma entidade outra que não você? Você não é Deus, então Deus é uma outra entidade. O que faz de Deus, de modo que Ele seja tão especial e você, diante dele, tão insignificante? A pessoa não sabe, eu não sei, então a sua religião é incompleta. Sendo uma religião que não te dá uma perspectiva clara de um caminho, né? Você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem caminho, você não sabe onde você vai chegar, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se a sua religião, ela dá uma perspectiva clara de quem é Deus, de como você vai se relacionar com Ele, e se isso é algo realmente autorizado, ou seja, se existem pessoas que percorreram esse caminho e que podem assumir diante das pessoas em geral, sem esconderijo, sem bajulação, uma coisa com realidade. Elas podem assumir esse conhecimento, né, e mostrar na prática que é assim que as coisas são, né, no reino do absoluto, do que é, no reino do que é, né? Então aí essa pessoa está te mostrando um caminho verdadeiro. Então eu não vou dizer que o meu caminho é o único verdadeiro, mas eu digo assim, que tudo que se apresenta sobre Deus, a gente tem interesse de conhecer e de verificar. O nome disso é Veda, o conhecimento perfeito sobre Deus. É o conhecimento da minha escola. Então a gente não descarta outros conhecimentos, mas sempre que eu me deparei com outros conhecimentos acerca de Deus, eu vi que esses conhecimentos, eles eram conhecimentos que estavam subjacentes a um conhecimento maior que a minha escola apresenta, né? Porque chama a escola Bhagavata, a escola onde Deus ele é completo e absoluto, a gente não retira nada dele, a gente não diminui em nada, muito pelo contrário, né? A gente acha que ele tem todas as possibilidades imagináveis, inimagináveis, e que ele, na verdade, é algo que está muito além da nossa compreensão, mas que por intermédio de uma vida dedicada, né, a Deus,
né? Uma vida que tenha exemplos claros, né? Porque a gente nessa sociedade assim, as pessoas dão exemplo, eu amo a Deus, vem amar a Deus comigo. Mas você vai analisar com calma, você vê que aquela pessoa, na verdade, às vezes é um grande capitalista. E a gente sabe que Deus não é capitalista. A gente vê que aquela pessoa é um grande comunista. A gente sabe que Deus não é comunista. A gente vê que aquela pessoa, na verdade, ela diz, isso é de Deus, aquilo não é de Deus. Mas se você está no reino de Deus, e Deus é o Senhor de tudo, o que não é de Deus? Tudo é de Deus, né? Mas nem tudo agrada a Deus. Então, o que agrada a Deus? Como é que você vai descobrir o que agrada a Deus? Você precisa estar nessa escola, que é a religião. Então, eu estou numa escola que, a todo momento, eu julgo, eu averigo, eu estudo, eu questiono para poder fortalecer a minha fé. E não é uma coisa cega. Então, nesse sentido, eu até desafio qualquer pessoa. Eu não sou uma pessoa de grande conhecimento, mas eu desafio qualquer pessoa de qualquer outra religião, né, a vir diante de mim e me mostrar que, na verdade, ele adora Deus de uma maneira tão completa quanto nós aqui fazemos. Deus não pode ser diminuído em nada. Você acredita que existe uma religião certa? Como eu disse, todas as pessoas estão na sua religião porque acham que aquela é a certa. Mesmo aquelas pessoas que dizem assim, toda religião é válida, todo caminho leva a Deus, se ela está numa religião porque ela acha que aquela é a certa, senão ela está em outra. Então, eu creio que é realmente uma religião certa. A religião certa é Jesus, é você conhecer Deus de verdade, é ser guiado por Ele.